Nós aqui estamos falando das introduções dos textos. Como foram que eles foram, que artistas eles foram para transformar os textos bíblicos, para moldar a mente. Um exemplo técnico que aconteceu na introdução de texto, tirando o texto, outras situação, foi em Mateus 5, 48 a 52. É impressionante. Em Mateus 5, 48 a 52, se você pegar na Bíblia Católica, na Bíblia que o padre João Ferreira de Almeida escreveu, na Bíblia do crente e na Bíblia do católico, você vai perceber, prezados telespectadores, que eles omitiram o versículo 49, 50, 51 e 52. E fica fácil saber por que eles fizeram isso. Porque eles omitiram este versículo. Exatamente porque esse versículo comprometia a estrutura hierárquica da igreja de adoração ao sol, que eles adoravam no domingo, e este versículo não poderia continuar. E então, exatamente em Mateus 5, 49, veja como é que está no original. E por que eles omitiram esse texto e colocaram outros? Se não abstiverdes das coisas imundas, não chegareis ao reino de Elohim. E se não santificardes verdadeiramente o sábado, não verei ao Pai. Exatamente isso comprometeria a estrutura da Igreja Católica, que omitiu mais do que isso. Roma só permitiu 4 evangelhos, que não se chama evangelhos. Roma só permitiu 4. Mas você sabe quantos eram? E o próprio Armindo de Abreu fala isso em seu livro. Eram 360 cartas dos apóstolos. Mas Roma, o bispo Irineu, só queria que entrasse 4, devido à sua superstição. Aí está a introdução do texto e a retirada de texto, para favorecer, para modificar e manipular as mentes humanas, a fim de servir a Roma, a fim de servir ao sol, a fim de continuar a adoração ao Deus solar, até o ano de 2011, como nós estamos. Então, nosso irmão Azarias tem 10 minutos, irmão, para responder. É interessante, pela colocação do professor, né, baseado em Armínio aí, fica difícil você acreditar na Brit Hadashah. Eu não tenho nenhuma aqui original do 1º século. A Peshitta que é confiável é do 4º século. Ainda tendo um debate com a primeira Peshitta, uma versão siríaca, tá, um manuscrito siríaco. Realmente, em que eu vou acreditar? Esse módulo, né, aqui de forma batismal, né, que está em Mateus 28, versículo 20, foi acrescentado. O idioma no topo do madeiro foi acrescentado. O que não foi acrescentado na Brit Hadashah? Confiar em quê? Eu queria que o professor, se pudesse, com toda a humildade, me passar uma Brit Hadashah, sem ser a Peshitta, tá? Porque a Peshitta eu pesquisei bem, sem ser a Peshitta. Uma Brit Hadashah confiável, dos dias apostólicos. Eu preciso dessa Bíblia, inclusive em original. Porque se judeus escreve aqui um documento sacro, e isso não é confiável, Roma vem e paganiza. Se Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, e quando o Papa Damaso pediu para Hierônimo fazer uma tradução da Bíblia para o latim, não é por questão do nome Yeshua, não é por questão, tá, de batismo infantil ou de crenças vaticanistas. O que ele pediu foi que havia muitas versões do latim nos seus dias, tanto quanto os manuscritos gregos. E aqui eu tenho cópia de manuscrito grego de 150 após o Mashiach. É o que eu tenho, irmão. Mas não é confiável. O que eu vou acreditar em quê? Porque se a Brit Hadashah, que Shaul escreveu, né, que Lucas escreveu, que Yohanan escreveu, não é confiável porque foi paganizado pelo sistema vaticanista, eu vou acreditar em quê? Então, eu, Azarias Pereira Leal, preciso de uma Bíblia confiável, uma Brit Hadashah, seja em aramaico, em grego, em hebraico do 1º século.
Pelo menos alguma coisa que se aproxima, porque a Peshitta não me convence em termos de confiabilidade. Havia encrenca entre elas, primeira e segunda, como houve com a antiga latina e com a Vulgata de Jerônimo. Então fica difícil realmente hoje você seguir Hamashia, tá? Seguir, né, o Bene Elohim, o Filho do Eterno, baseado em versões em que a cristandade hoje a tem para pesquisar, para estudar. Fica difícil, porque tudo que envolve, tá, grego e latim é paganizado pelos padres católicos, é paganizado por um sistema vaticanista, tá? Então em que eu vou acreditar? A própria Septuaginta é uma farsa, é uma mentira, tá? De repente, tanto quanto a Bíblia viva é uma Bíblia satânica. Em que eu vou acreditar? Teria que o próprio Yeshua, o Mashiach, vir na terra e me pregar face a face um outro evangelho? Porque fica difícil do hoje um neófito, um irmão que muito mal conhece, né, o abecedário, ler uma Bíblia em português porque não é confiável. Ele está sendo enganado por uma massa enorme de Bíblia que são todas falsas quando entra um termo latim ou grego. Mas aonde está a verdade? A Bíblia verdadeira, onde está a Brit Hadashah que eu deva confiar? Fica difícil. Se Shaul escreveu as suas cartas a um povo de língua grega na maioria, porque era o inglês na época, né? Era o Koiné, tá? Escrito em letras unciais, em letras maiúsculas, tá? Então, realmente, em que eu, um neófito, um iniciante na fé de Mashiach, devo acreditar? Tenho que conhecer o hebraico, Taná e Brit Hadashah, eu tenho que me tornar um prosélito judeu para me entender os oráculos, né, do Eterno? Fica difícil. Realmente, eu tenho que pegar todas as minhas versões de Bíblia, não importa se é Almeida, se é Matsuari, e tem que jogar todas num saco de lixo, porque nenhuma vale nada. Fica difícil. E quando entra uma palavra centurião, quem colocou foi os romanos. Olha, a palavra Yeshua, aí foi os judeus, aí é oráculo. De repente, olha, o denário, aí foi os romanos. Olha, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, foi paganizado. E fica difícil. Eu confesso para vocês que eu, sinceramente, eu tenho em casa mais de 20 versões de Bíblias, tá? A própria Bíblia de Jerusalém eu tenho em casa. E eu li esse assunto sim, mas pena que eu não trouxe ela, tá? E eu soei de outra forma ali a colocação da Bíblia de Jerusalém, tá? Mas eu diria que fica difícil. A Bíblia diz no livro de Atos, né, que a igreja de Deus crescia e até havia ali uma discussão em relação aos goim, aos gentios, às nações, mas os gregos e o povo hebreu. Havia uma disputa ali. Teve que Deus, através, né, dos irmãos, ali intervir. Então, o evangelho, tá, do Mashiach estava sendo disseminado na face da terra nos dias apostólicos. Difícil acreditar em alguma coisa. Amém. Então, nosso irmão Robespierre tem 5 minutos. Primeiramente, quero dizer a vocês claramente, eu dou ênfase às palavras dele, ele tem razão. Foi o objetivo de Roma colocar essa dificuldade. Roma, ela misturou tudo. Por isso que a palavra é Babilônia. Os padres tinham um objetivo, manter você, meu querido telespectador, ligado a eles, controlado por eles, adorando a religião que foi imposta por Constantino. Mas esta religião já veio de milênios, como Jesus já havia sido pregado há milênios lá na Babilônia. E realmente, esta tradução das Escrituras, que hoje existe, ela não é confiável. Ela não é confiável. Ela realmente, ela tira você do eterno. Ela distancia você das coisas do Elohim Todo-Poderoso. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Porém, Yeshua escondeu um código. E este código, ele consegue resgatar a Bíblia verdadeira. Este código está em hebraico. O código colocado por Yeshua, escondido na própria Torá, ela resgata toda a Bíblia, porque ele sabia que os padres iriam fazer isso, para que as cabeças de vocês, a cabeça da humanidade, pudessem não acertar o caminho. Era este o propósito de Roma, e o código foi 4 coisas em hebraico. Era chamado de Peshar,
era o primeiro aspecto do código. O segundo era remes, é o segundo aspecto do código. O terceiro código era exatamente drash, é o terceiro aspecto do código. E o quarto aspecto era chamado sod. E Yeshua ensinava muito bem isso aos discípulos. Por mais que Roma escondeu a verdade, esses quatro níveis, Peshá simples, remes, parábolas, drachá, profecias, pesquise mais, se aprofunde, e sod, o oculto. Dentro da Torá está toda a Brit Hadashá codificada, está toda a vida do Mashiach codificada. E foi isso que nós fizemos, uma pesquisa profunda, uma pesquisa que levou a nascer uma Bíblia, que as traduções de Roma foram tiradas. As corrupções de Roma foram retiradas. As contradições de Roma foram tiradas. E também as inserções de Roma foram tiradas. Por quê? Porque nós obedecemos as 4 regras pré-colocadas pelo próprio Mashiach. Nós pegamos um drash, uma tradução, e pegamos os originais que a gente pôde pegar da época. Depois nós nos aprofundamos mais. E fomos em pesquisa procurar no mundo inteiro. E anos e anos de trabalho fez nascer a Peshitta. E depois fomos no Sod e foi confirmado. Ela se harmoniza, essa daqui se harmoniza com a Torá, esta Peshitta. Exatamente porque a pergunta do Azarias é verdadeira. Fica difícil no mundo de hoje confiar nesta Bíblia. E o próprio Arminio de Abreu, que é um historiador, é um economista, não tem nada a ver com religião, ele disse isso. Arminio de Abreu, ele disse: esta Bíblia que vocês têm hoje nas mãos é um fruto de Constantino, ela é adulterada, ela é corrupta. E o próprio livro, exatamente de Jerônimo, tratou da Bíblia, de Pierre Maraval, na página 44, ele diz: eu mudei a Bíblia, eu acrescentei. E na Bíblia Thompson, na página 1377 e 1378, o próprio Almeida, ao escrever algumas palavras sobre o que ele fez, ele disse: eu acrescentei milhares de erros dentro desta Bíblia. Está lá na Bíblia Thompson escrito isso. Vocês, eu faço um apelo: a quem confiar? Eu apelo para a palavra do Eterno, Zacarias 8, versículo 20, 21, quando diz, anote esse versículo, quando diz: o que vocês devem fazer? O que vocês devem fazer está aqui. A fórmula para vocês se libertarem de Roma está aqui. Um minuto. Só vou ler o versículo. E disse: e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Yehoá Adonai e buscar o Yehoá dos exércitos. Eu também irei. 22 diz: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Yehoá Adonai dos exércitos e a suplicar o favor do Yehoá. 23. Assim diz o Yehoá, o último versículo, dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim no tissi de um talitote de um judeu, dizendo: iremos contigo, judeu, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Para quem não sabe o que é um tissi, eu estou aqui com um. Isso é um tissi. Isso aqui é um tissi. A solução que a palavra do Eterno diz: se volte para o hebraísmo, se volte para o hebraico, volte para as veredas antigas, volte para o Yehoá Adonai, o antigo de Israel, que vos deu a Torá. E vocês, queridos telespectadores, irão ser salvos. Não há salvação senão em nenhum outro, em Yeshua. Não há salvação em Jesus Cristo, somente em Yeshua, o único Salvador de Israel, e não Jesus Cristo de Roma. Então, terminamos o segundo bloco, né? O segundo bloco desse debate, graças a Deus. E vamos ter agora um intervalo de 5 minutos. E convidamos alguém que está aqui presente, se querem fazer algum comentário a respeito deste segundo bloco, desse debate. Existe alguém que quer fazer um comentário? Nosso irmão Paulinho, fique à vontade. Hã? Ah, o irmão ali também? Então, você quer deixar ele? É uma pessoa só. Uma pessoa só.
Você quer, Paulinho, você ou o irmão lá? Isso. Então, isso. Isso, obrigado, Zarias. Obrigado. Então você tem 3 minutos para concluir e falar contra ou a favor de qualquer palestrante. Eu não vou fazer nenhum questionamento agora, porque é no terceiro bloco. Certo. Eu gostaria só de fazer um apontamento que nos chama muita atenção. O grande engano do tempo do fim é a adoração. E a Fala mais Satã próximo do está microfone. tendo total sucesso. Eu deixo aqui para o terceiro bloco, para meditarmos todos aqui, né? A versão do grego, do hebraico, do aramaico, em que versão então devemos crer? Sabemos, como investigador da história profética, falando agora em profecia, o que nós estamos lendo? A história da história. Sabemos que existem judeus católicos, preparados pelos jesuítas para reescrever a história. Devemos estar atentos a isso. Ficar esperto. Eles reescreveram a história. Homens de diversas nações, mantendo a sua identidade, como judeu, como católico, escrevendo e reescrevendo a palavra. E eu percebi aqui que existem traduções que foram jesuítas que escreveram, mas são judeus. E isso está na história. E como eu saber se não estou vendo a história da história? Realmente, estamos no tempo do fim. Amém. O grande pesadelo dos evangélicos já está acontecendo. A Bíblia Sagrada já foi retirada. As minhas considerações depois dos questionamentos no terceiro bloco. Sim, então, graças a Deus, terminamos aí o segundo bloco. E mais, poderemos ter o intervalo. Ou vamos direto, o que vocês acham? Vamos já direto. tem as perguntas? Então, Eu qual que é queria a fazer pergunta? só um adendo daquilo que ele comentou. Eu acho que não sei se é possível. A menos que usarias permitir, porque aqui não, tudo bem. Pois não, desculpa. exatamente. Perdão. As considerações finais, exatamente. Então, alguém, Paulinho, quem tem uma pergunta para fazer agora, para o irmão Azarias ou para o professor Robespierre? Uma pergunta para os dois. Você quer já manifestar, porque... porque já devia entregar para mim, né? Mas tudo bem. Pode vir, pode falar daí mesmo, eu repito a pergunta também, se não for longa, né? Bem, a palavra diz que nossa luta é do espiritual, ela não é carnal. Eu vejo aqui uma situação dos dois lados. Certo. Um dos lados precisa enxergar o lado agora espiritual. Eu não vou colocar o dos dois. Certo. Tá? Eu sinto isso. Há uma debilidade na questão espiritual, que é uma experiência viva com o Criador, para conseguir Lógico. enxergar além. Exatamente, comunhão, né? Agora a pergunta aqui para o irmão Azarias. Foi mencionado aqui a questão de Mateus 28:19, do batismo. Muito bem. Minha pergunta é a seguinte: qual seria então, no momento do batismo, deve-se invocar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo? Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Vamos usar agora então a Bíblia escrita pelos padres. Assim os batismos são feitos. Seguindo então na íntegra. O nome do Pai é Jeová. É verdade. O nome do Filho é Jesus Cristo. Tudo bem. Agora me responda. Qual é o nome do Espírito
Então, a pergunta para o nosso irmão Azarias é relativo ao assunto da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele quer saber qual é o nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, que é a forma batismal, né? De Mateus 28. É verdade. Interessante, né? Que realmente oráculos, né? Do Eterno, uma Bíblia judaica, seja judeus apóstata, né, que foi assim, né, até a certo ponto, né, olha, faça uma coisa que venha agradar, tá? A grande massa de Babel, né, a Babilônia, a confusa. E está uma cristandade envolvida nessa confusão. Mas aí entra a forma batismal, que, né, o Vaticano, né, os vaticanistas, quem se envolve com aquelas, entre aspas, Santa Sé, né, colocou essa forma de batismo, né, baptizou, do grego ser mergulhado. Lá já é aspersão, não é nem mergulho mais, então não é baptizou, tá? Mergulho. Então, já tem um erro aí. Mas e a forma? Em nome do Pai, né, do Filho, né, e do Espírito Santo, né? Av, Ben e Kadesh, Rua Kadesh, Espírito Santo. Eu posso julgar o nosso irmão Vanderlei em nome da lei, da Constituição, mas a lei não é uma pessoa. Mas posso usar, inclusive em português, não. Eu te julgo em nome da lei, tá? Não é uma pessoa. Então, quando aqui, né, foi dito, né, pelo próprio Yeshua, e de ensinar e fazer seguidor, discípulo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não tem que ser uma pessoa para ter nome. Mas o Pai é uma pessoa. Lendo aqui em hebraico, com os pontos maçoréticos, eu não consigo pronunciar o Pai como Yahu. Não tem como. Então, o tetragrama são gregos, são as 4 letras. Então, o Eterno, o Olã, Amém. Então, o Pai tem nome. Isso é evidente. Como? O nome do Pai em hebraico. O Filho, Yeshua, ou Yehoshua. O Espírito, Kadosh, Rua, não é nome. Aqui, então, eu consigo entender duas pessoas de forma direta envolvida. Porque eu não posso ser pai sem ter filho. A palavra pai é só para quem tem filho. A palavra grega monogenes, que aqui colocou único, monogenes é único gerado. Correto? Monogenes. Então, pelo menos de uma coisa eu tenho certeza em Mateus 28, né, é que duas pessoas estão envolvidas. Pai e Filho. O Espírito Santo fica difícil porque pneuma hagio do grego, ou rua, kadash, realmente não se refere a pessoas. Tá? Eu não consigo entender dessa forma. Mas duas pessoas aqui nessa questão eu consigo entender e enxergar, meu irmão. Pode. Dá o microfone para ele. Uma das regras para reconhecer um falso profeta é a prática do que ele profetiza, se acontece ou não. Então, o que foi dito em Mateus 28, 19, teoricamente, os padres dizem que o mestre que disse, na realidade não aconteceu na prática. Foi tudo em nome do Filho. Então, assim, pelo que eu entendo, eu prefiro ficar na prática. E deixa evidências fortes que Mateus 28, 19 foi realmente forjado. Foi armado. Aquilo ali foi realmente uma polissemia criminal. É só esse. Observação. Só pra, Observação e eu Continua entendi. Nesse bloco, queremos lembrar que você tem 10 minutos, é uma pergunta, faz parte do terceiro bloco. E você tem 10 minutos. E o nosso irmão Robespierre também tem 10 minutos para também responder e dar o seu questionamento. Muito bem. Então, se realmente é uma polissemia e isso não faz parte de um escrito, vamos assim dizer, tá? É uma questão de uma interpolação, vamos usar esse termo, né? Vaticanista, beleza, legal, real. Mas, onde está esse documento em que o batismo é em nome de Yeshua? Ou esse verso não faz parte dos escritos? O que eu preciso, eu vou de novo repetir, é de uma Brit Hadashah, em que tem esse texto
em nome de Yeshua. O que eu preciso é de uma Brit Hadashah com um texto que não envolva nada, né, em termos de grego e nem latim. Porque se está escrito, são milhões e milhões de Bíblias, tá? Agora, interessante é que na forma batismal, realmente o Vaticano foi lá e colocou, né, a sua pitadinha raçatânica. Mas não colocou no batismo infantil. Ele não mudou a versão da Bíblia em relação ao Shabat. Ele não mudou a versão da Bíblia em relação às relíquias, imagens. Ele não mudou, e não deveria realmente, Jerônimo, aonde estiver, não faz para ti mais cultura, não faz para ti mais escultura, já que é uma intenção raçatânica de adulterar os oráculos do Eterno. Isso não aconteceu. Então, percebe que nesse contexto teológico, vamos assim dizer, é muito fácil jogar em cima de Babel aquilo que para mim não é proveniente. Realmente, eu não sei em que acreditar. Porque se uma Bíblia de um povo que são massa, que são origem, o Vaticano enfiou a sua colher e paganizou. Realmente eu não sei em que acreditar. O batismo, porque levou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não, isso não existe. Eu queria uma Bíblia, eu não sou um texto, porque aí eu posso me colocar uma aqui, copiar e pôr na minha Bíblia. Eu quero base, pelo menos do 2º, 3º século para trás, em que esse texto não faz parte da escrita dos apóstolos. Porque senão não sou eu, Azarias, Vai, continua. mas uma massa de pessoas que procuram o caminho, estão todos perdidos. E temos um gato pingado, não dá nem meia dúzia, falei muito, em termos de bilhões de habitantes, gatos pingados que realmente estão corretos, de acordo com a Torá e com Bíblia realmente Brit Hadashah, que são verdadeiras. Mas cadê essa Brit Hadashah que eu não conheço, nunca vi? Eu queria ela para me mudar de conceito, para mim começar a acreditar que eu estou equivocado, que eu estou realmente errado, porque em cima de história, de um, de outro, não me convence. E o que me convence é a Taná e a Brit Hadashah, mas eu quero as verdadeiras, as pseudas não me interessa. Se fica em cima de, olha, mas fulano disse isso, papel, você escreve o que você quiser. Tem um texto que me chama a atenção, em Mateus 27, versículo 6, isso foi o que vacinou o profeta Jeremias, mas quem falou foi Zacarias a respeito daquele campo de sangue. Em todas as Bíblias, inclusive nesta aqui, está falando que foi o Navi Jeremias que disse que aquilo, né, seria comprado por 30 moedas de prata. Mas não está. Um texto do livro de Jó, diz lá a mulher para o seu esposo, amaldiçoa o teu Deus e morre. No hebraico está assim, abençoa Deus e morre. Não é amaldiçoa. Aqui no hebraico, inclusive aqui na poliglota, abençoa Deus e morre. Para quem conhece emenda do Stoferin, entende o assunto. Mas e quem não conhece? Será que vai ter que o mundo todo falar e conhecer hebraico? Fica difícil, porque realmente não é fácil. Isso, então tá bom, passamos para a palavra para o professor Robespierre. 10 minutos. Exatamente é o que fez Babilônia. Babilônia não é boba. Babilônia, ela pega e mistura. Exatamente está aí a técnica de Babilônia. Uma parte ela diz, não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na outra parte ela diz, exatamente, e disse Deus, arrependeu-se de ter feito o homem. E no outro verso diz, e Deus não se arrepende. Você está vendo aí uma contradição constante. Por quê? Porque a técnica de Roma era fazer a mescla, era mesclar. É a resposta que eu quero que você entenda.
em termos técnicos, Roma, ela pega exatamente o que é de bom e mistura com aquilo que é ruim. E essa é a resposta. Por que Roma? Por que Babilônia?